o que é perseverar na doutrina dos apóstolos? Existem outras doutrinas, além das doutrinas dos apóstolos? Quais as doutrinas que as igrejas têm ensinado hoje em dia? O que é perseverar no partir do pão, nas orações, na comunhão? Nós vamos conversar hoje sobre esses assuntos na nossa live dessa semana. Meu nome é Paulo Ricardo, sou um servo de Cristo aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, e nós vamos conversar hoje um pouco sobre esse texto de Atos. Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez, vamos conversar um pouco sobre esse texto de Atos, e foi uma continuação do nosso bate-papo da semana passada, e eu queria começar lendo com vocês Atos, capítulo 2, versículo 42, que foi o texto que nós paramos na semana passada e que eu prometi para vocês que nós iríamos continuar. Então, Atos 2, 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra que aparece aí para perseveravam, eu estou colocando aqui para vocês, é proscartério. E proscartério, ela significa ser dedicado ou fiel, continuar todo o tempo fazendo a mesma coisa, perseverar e não desfalecer, mostrar-se corajoso, estar em constante prontidão. Então você percebe aqui que a igreja do início, né, do primeiro século, não gosto de chamá-la de igreja primitiva, porque, como eu disse para vocês, a impressão que eu tenho é que nós é que somos os primitivos, mas a igreja primeira, a igreja do primeiro século, eles perseveravam em 4 pontos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui você começa a perceber que há 4 relacionamentos dentro dessa perseverança deles. Eles perseveravam em 4 coisas, e aqui você percebe 4 relacionamentos. Doutrina dos apóstolos. Você percebe um relacionamento forte com a palavra. Tudo que estava escrito, tudo que foi ensinado. Então, doutrina dos apóstolos é relacionamento com a palavra. O segundo ponto é a comunhão. A comunhão é o relacionamento com a igreja. O terceiro ponto é o partir do pão, que é o relacionamento com a obra. E o quinto ponto são as orações, que é o quarto ponto, é o relacionamento com Deus. Então, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações, você percebe aqui relacionamento com a palavra, relacionamento com a igreja, relacionamento com a obra e relacionamento com Deus. E nós vamos começar esse nosso tempo de hoje conversando sobre a doutrina dos apóstolos. Esse é o ponto que eu mais gostaria de me atentar. Depois nós vamos conversar um pouco sobre comunhão, partir do pão e orações. Mas eu acho que para a igreja hoje, a igreja desse nosso século, a nossa maior dificuldade como igreja é permanecer na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina dos apóstolos, ela significa todos os ensinamentos dos apóstolos, que era a base de tudo aquilo que eles criam. Você percebe ali uma igreja que eles não questionavam os ensinos, mas eles procuravam aprender, eles se dedicavam ao estudo da palavra, compreender as verdades de Deus, tudo aquilo que estava escrito e que foi estabelecido pelos apóstolos. Eles viviam sobre todos os ensinamentos dos apóstolos, sejam por meio dos ensinamentos que eles ouviram a respeito de dado por Jesus,
seja por meio das pregações que eles ouviam, sejam por meio da vida que eles presenciavam dos apóstolos, ou sejam por meio das cartas escritas. E aí as cartas escritas você tem desde Romanos até as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João e Pedro também. Você percebe ali que tudo aquilo que está posto é o ensino dos apóstolos, que eles aprenderam com Jesus. E eles ouviam aquilo, viviam aquilo e replicavam aquilo, né? Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, fala isso. Jesus mandando eles fazerem isso. O texto lá de Mateus 28, 18 a 20 diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus ordena aqueles discípulos que eles preguem, que eles batizem e que eles ensinem aquelas pessoas a guardar o que Jesus ensinou. E os discípulos fizeram isso, aqueles apóstolos. Eles começaram a formar aquelas pessoas e a ensinar aquelas pessoas a guardar o que Jesus ensinou. E tudo isso está descrito nos 4 evangelhos e nas cartas do Novo Testamento. Esses são os ensinos dos apóstolos. E é isso que as nossas gerações elas precisam fazer. Cada um viver o ensino dos apóstolos e pregar o ensino dos apóstolos, ensinando outras pessoas a viver esse ensino apostólico. Uma coisa que a gente percebe aqui é que havia uma consciência na mente de cada um daqueles irmãos que estavam se convertendo, que eram batizados, de que eles deveriam viver cada palavra que Jesus ensinou e que agora os apóstolos estavam ensinando. Então os ensinos eles eram valorizados, tanto por quem ensinava, quanto por quem aprendia. E a palavra dos apóstolos, os ensinos de Jesus, eles eram o centro do ministério daqueles homens. O ministério deles era esse: anunciar a Cristo e anunciar tudo aquilo que eles haviam aprendido com Cristo. Tudo girava em torno disso. Aplicar a palavra no dia a dia era o objetivo de vida daquela igreja. Era o centro de tudo. E isso trazia segurança àqueles irmãos, porque eles sabiam que aquilo que eles estavam ensinando era aquilo que eles aprenderam com Jesus. E aí o outro que ouvia tinha segurança de que aquilo que ele estava ensinando era aquilo que ele aprendeu com alguém que aprendeu com alguém que aprendeu com os apóstolos, né? E não apenas segurança, mas era uma demonstração do amor de Cristo pela igreja. Bom, aí a gente conclui que com o passar do tempo esse discipulado ele foi mudando, porque o objetivo principal do discipulado era ensinar os novos convertidos todas as doutrinas ensinadas por Jesus aos seus apóstolos, né? E hoje a gente percebe que a vida de igreja ela não está funcionando mais dessa forma. Os ensinos que eles aparecem, eles já são ensinos estranhos, né? Quando Pedro é questionado por Jesus se ele não iria embora, Pedro diz assim: não, Senhor, para onde nós vamos se só tu tens a palavra da vida? Então, eles tinham essa plena consciência de que aquilo que eles estavam aprendendo com Jesus era a vida, e os discípulos que aprenderam com eles tinham consciência de que aquilo que os apóstolos estavam ensinando era a vida. E hoje a gente já não tem mais essa segurança, porque a gente percebe que nas igrejas de hoje há uma demanda por um discurso que ele venha recheado de misticismo, de falsas promessas, sabe? Com um toque motivacional, sabe? Com uma massagem no ego do homem.
E esse discurso, ele precisa mudar, porque ele não é o discurso, o anúncio do evangelho do reino e o anúncio do ensino apostólico, né? Nós precisamos identificar exatamente o que está acontecendo hoje e de que forma nós precisamos nos precaver e trabalhar com isso. Eu me lembro de 2 episódios, né, que aconteceram e que para mim assim foram episódios marcantes. Um deles eu estava conversando com um irmão e ele estava falando para mim de que o pastor dele havia ensinado de que se você pegar uma garrafa de Coca-Cola e você virar ela de cabeça para baixo, pôr um espelho, não sei o quê, que ali está escrito alô diabo, e que quem toma Coca-Cola não tem parte com o reino de Deus. E eu escutei aquilo e eu falei assim para ele, não, mas espera lá, Coca-Cola é na nossa língua, mas, por exemplo, se você for para outras línguas é diferente, como, por exemplo, para os americanos é coque. Então, como é que fica isso? Se virar de cabeça para baixo, vira também alô diabo traduzido para o inglês? E ele ficou assim assustado, ele não soube me responder. E eu digo assim, mas é somente para a língua portuguesa ou para as outras línguas também? Ou lá não tem diabo? Sabe? Um outro episódio, um irmão estava pregando e na pregação dele ele dizia que ele tinha descoberto que o horário em que há uma maior manifestação do império das trevas, de demônios, é às 3 da manhã. E ele ensinava isso e ele dizia assim, não, mas nós precisamos acordar de madrugada, que é para interceder principalmente às 3 da manhã, que há uma maior movimentação de demônios nas regiões celestiais. E a primeira pergunta que vem à mente é o seguinte, mas é 3 da manhã, é horário de Brasília ou é horário... Os demônios também obedecem os horários de cada cidade? Então, ou é o horário lunar, entendeu? Então a gente percebe que são ensinos de doutrinas estranhas. Quais são os outros ensinos de doutrinas estranhas que existem? Várias. Trouxe aqui algumas para vocês. Cair no poder, né? Mas o termo correto é fanerose. É um termo grego que as pessoas elas ficam como se estivessem anestesiadas, desacordadas, sabe? Entram em transe, hipnotizadas. E as pessoas usam isso para dizer que caiu no poder. Outra doutrina estranha são as correntes de libertação. E você vê os dirigentes das congregações chamando o povo para fazer correntes. E aí tem a corrente da prosperidade, que é para pegar a pessoa desempregada, a corrente dos 70 apóstolos, a corrente dos filhos de Deus, a corrente da Sagrada Família, a corrente dos problemas sentimentais, a corrente da libertação, da grandeza de Deus, do encontro com Deus, da fogueira santa e da sarça ardente, da sarça mais que ardente, e por aí vai. Invenções humanas de que você não tem nenhuma base bíblica para isso. Você tem, por exemplo, a doutrina da cura interior, que alguns líderes evangélicos pregam, de que afirma que a pessoa precisa ser curada das coisas do passado, e aí entra ali um pouco até de hipnose. A pessoa ela entra num processo de regressão espiritual, e você vai fazendo uma indução mental, dando palavras de ordem para que a pessoa volte no tempo, naquela idade, naquele local, para que ela se encontre com o mal que deu origem ao problema, e ela dê ordens àquele mal. Tem outras doutrinas malucas que aparecem por aí? Tem. Doutrina de entrevistar demônio. Algumas igrejas neopentecostais fazem isso, proporcionam aos telespectadores um entretenimento que você só consegue ver isso em filmes de terror, entrevistando possessos de demônio, para que esses demônios
contem suas traquinagens, né, suas maldades. E os líderes dão ordens àqueles demônios, àquelas entidades que estão incorporadas nas pessoas, para que eles comecem a se manifestar, para que eles... Qual é o seu nome? De onde você veio? Sabe? Chega a ser um absurdo isso. Você não tem base bíblica nenhuma para fazer esse tipo de coisa. E evangelho da prosperidade é aquela ideia de que Deus quer que todo cristão seja próspero financeiramente e que nós precisamos ter fé para enriquecer. Gente, tantas doutrinas, leilão da fé. O que são os leilões da fé? É os desafios que as pessoas fazem. E sobre o pretexto de que estão experimentar o Senhor. Vamos experimentar o Senhor, use sua fé. E aí tinha até uma musiquinha que eu fui no culto e cantava isso assim: Deus dê e Deus te devolverá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você dá 10 que Deus dá 20. Você dá 20, Deus dá 40. Deus dá o dobro. E aí começa aquele leilão. Quem dá 100? Quem dá 200? Quem dá 300? Entramos na doutrina dos objetos de culto, gente. Objeto de culto é rosa ungida, óleo ungido, aliança ungida, lenço ungido, água do Rio Jordão, azeite do Monte das Oliveiras, areia da Praia da Galileia, varinha de Jacó, galho da oliveira, a folha da árvore da vida, o túnel do amor, fitinha no pulso, copo d'água em cima do rádio, em cima da TV, tapete ungido, vassoura ungida, enxofre, trombeta de Jericó. Gente, o que você imaginar, as mais malucas ideias as pessoas já tiveram. Já teve até uma tal de uma unção do riso, de que a pessoa era tomada por um espírito do riso e começam a gargalhar, a latir, imitar animais. Amados, isso não é doutrina dos apóstolos. Eu queria ler com vocês 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 3 a 5. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 3 a 5 diz assim: Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados de verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Esse mesmo texto, na versão viva, ele diz assim: alguns poderão negar essas coisas, porém elas são os ensinos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus Cristo, e são o alicerce de uma vida piedosa. Todo aquele que disser algo diferente, tanto é orgulhoso como é tolo. Está colocando sutilezas no sentido das palavras de Cristo e provocando discussões que acabam em inveja e cólera e que só conduzem à difamação, às acusações e às suspeitas malignas. Estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Para eles, o evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afasta-te deles. Eu queria ler mais um texto, que é Hebreus capítulo 13, versículo 9. E o autor de Hebreus diz assim: não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça,
e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com ele se preocuparam. Amados, não é de se admirar que João nos diga para nós provarmos os espíritos. E Paulo nos diz que nós precisamos julgar todas as coisas. É nossa responsabilidade sagrada examinar cada doutrina para determinar se essa doutrina ela é verdadeira ou se ela é falsa. E você pode me perguntar como nós podemos distinguir uma sã doutrina de uma doutrina falsa? Como nós podemos distinguir os mestres das verdades dos mestres dos erros? E eu vou dar para você aqui 3 dicas. 3 dicas para você provar as doutrinas. Porque a ordem que nós temos é que nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. E como é que você vai fazer? 3 dicas. Primeira dica, você vai fazer o teste da origem. O que é o teste da origem? É você verificar se essa doutrina ela provém de Deus. Ou se essa doutrina ela provém de algum homem. O texto que eu quero trazer aqui para vocês é Gálatas, capítulo 1, versículos 11 a 12. Gálatas 1, 11 a 12 diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Amados, qualquer doutrina que ela surgiu, que ela apareceu, que estão lhe ensinando, e que quem está trazendo é um homem, e que ele afirma que ouviu de Deus, fuja. A nossa base é a doutrina apostólica. Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. É aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos. E aquilo que os apóstolos passou para a igreja. Qualquer doutrina, qualquer ensino que ele não passe pelo teste da origem, você não tem garantia de que ela veio de Deus. Qualquer invenção que o homem falou, eu tive um sonho, porque um anjo me apareceu, porque eu botei o dedo na tomada, tomei um choque, fui eletrocutado e recebi uma visão. Passe pelo primeiro teste, se ela proveio de Deus. E a garantia que você vai ter se ela provém de Deus é se ela é uma doutrina apostólica, baseada naquilo que está escrito, que o Senhor já revelou aos seus apóstolos. Esse é o primeiro teste. Aí você vai dizer assim, não, passou no primeiro teste. A pessoa está ensinando uma coisa que está lá escrito em 1 Timóteo. Ok, então vamos ao segundo teste. É o teste da autoridade. O teste da autoridade é que você vai verificar se essa doutrina ensinada, ela tem autoridade bíblica. Você vai verificar o que está escrito. Qual é a origem? O que Deus queria dizer quando falou aquilo? Por que aquilo está escrito? O que está escrito no original? Qual é a palavra original? Amados, a Bíblia, ela é a revelação inerente, infalível, suficiente, completa e autoritativa de Deus à humanidade. Nós não temos outra autoridade a não ser a autoridade bíblica. Se alguém aparecer para você e disser assim, o Senhor me falou em sonhos, se não tiver autoridade bíblica, não passa no nosso critério. As doutrinas, elas se originam na mente de Deus e elas estão registradas nos livros, na palavra de Deus.
E nós precisamos trazer não somente a origem. De onde veio isso? Veio de Deus. Está escrito na Bíblia. Nós temos que pensar como os bereanos, que está lá escrito no livro de Atos. Quero ler com vocês. Atos 17, 11. Atos 17, 11 fala sobre os bereanos. Diz assim, ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, com toda força, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram assim mesmo. As doutrinas elas têm que ser comparadas com a palavra de Deus, que é a nossa fonte de verdade. Então você tem que pegar, não apenas identificar se está na Bíblia, mas você tem que identificar se aquilo que está escrito é aquilo mesmo. O que está no original? O que Deus queria dizer? Que é para você ter garantia de que você não esteja indo atrás de um maluco, de um ensino de demônios, de um ensino de homens maus. O terceiro teste, amados, é o teste da consistência. E é um dos testes mais difíceis de serem feitos, mas é um dos mais importantes. O teste da consistência é você verificar se aquela doutrina ela tem consistência com toda a Escritura. Porque senão a pessoa pega apenas um pedacinho do texto e ali ele vai fazer toda uma pregação em cima daquilo, mas ela não consiste, não tem consistência com o resto da Bíblia. Aí o cara vai chegar e falar assim para você, não, porque nós agora temos que casar com prostitutas. Porque o profeta casou com a prostituta. Não, calma lá. Isso tem consistência com o resto da Bíblia? No resto da Bíblia há consistência para você ordenar aos irmãos que casem com prostitutas? Aí você começa a ver que o autor de Hebreus, quando ele fala ali sobre doutrina várias e estranhas, são estranhas, amados. Porque ela pode ter base em um texto, mas aquele texto ele não tem consistência com o resto da Bíblia e não era o que Deus queria dizer. As doutrinas elas têm que ser comparadas com todas as verdades estabelecidas na Bíblia. Elas não podem estar soltas e não podem ter choques. Então, recapitulando, teste da origem, teste da autoridade e teste da consistência. Se veio de Deus, se está na Bíblia e se toda a Bíblia concorda com aquela doutrina e com aquela afirmação. Então, quando você passa por esses testes, você vai avaliar tudo aquilo que está sendo ensinado hoje, todas as doutrinas que estão aí. E aí você vai ter garantia de que você poderá confiar na doutrina, porque ela é uma doutrina apostólica, ensinada por Deus, por Jesus, para os apóstolos e ensinada pelos apóstolos nas cartas, que é o que deve ser a base da vida da igreja hoje. Então, doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam também na comunhão. Atos 4:32 diz assim: era um o coração e a alma dos que criam. Perseverar na comunhão é estar sempre juntos, é se reunirem de casa em casa, é depender uns dos outros, é ter um relacionamento intenso entre os discípulos. É comerem juntos, é frequentarem a casa uns dos outros, é amarem uns os outros, é orarem uns pelos outros, é levarem a carga uns dos outros.
A igreja precisa se dedicar a isso. A igreja não pode ficar presa apenas ao culto de domingo. Mas a igreja tem que perseverar na comunhão. O Espírito Santo, ele quer enriquecer os relacionamentos, produzindo experiências tremendas, como o poder que libertou Pedro da prisão. E logo depois que Pedro saiu da prisão, o que ele foi? Imediatamente procurou os irmãos que estavam orando por ele. Isso é comunhão. Essa história está descrita em Atos, capítulo 12, dos versículos 12 ao 17. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas nós precisamos também perseverar na comunhão, no relacionamento. Vida de igreja, relacionamentos fortes durante a semana. Pessoas que me conheçam e pessoas que eu conheça elas. Que a gente se fale, que a gente troque dúvidas, troque anseios, troque angústias de coração, preocupações, e um esteja orando pelo outro. Pessoas que eu posso confiar, pessoas que eu posso ligar e dizer assim, ore por mim. Pessoas que podem me ligar e dizer, pode me ajudar? Você pode vir aqui na minha casa? Amados, isso é perseverar na comunhão. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar na comunhão. E agora perseverar no partir do pão. Só lembrando que perseverar na doutrina dos apóstolos é relacionamento com a palavra. Perseverar na comunhão é relacionamento com a igreja. E perseverar no partir do pão é relacionamento com a obra. Partir o pão, amados, não significa que eles vão passar todos os dias comendo juntos. Cada um tem as suas casas, tem os seus afazeres. Mas o pão ali que aparece para partir o pão é o pão do dia. Não é um pão comum, não é o pão que nós comemos, são as dificuldades. E aí a gente percebe que é você se envolver com outras pessoas. É você considerar que a angústia daquela pessoa é sua também. A sua angústia dela também. Isso é o partir o pão. Partir o pão é compartilhar. Compartilhar alegrias, tristezas, angústias. Compartilhar dores. E aí você vai se fazer um com as pessoas que estão precisando. É você ser o próximo daquele que está próximo. É você não permitir que tenha pessoas necessitadas ao seu redor. Necessitadas de carinho, de afeto. Necessitadas de uma palavra. Necessitadas do evangelho. Necessitadas da doutrina. É isso que nós precisamos. E por último, nas orações. Perseverar nas orações é perseverar no relacionamento com Deus. Você percebe que a vida da igreja primitiva era uma vida devota à oração. Eles oravam o tempo inteiro, eles se reuniam para orar, eles se encontravam para orar, eles oravam sozinhos, eles oravam em todos os lugares, eles oravam para que as pessoas recebessem o Espírito Santo, oravam pelos enfermos, oravam pelos oprimidos, eles oravam pelos angustiados, eles oravam pelos irmãos presos, eles oravam pelos que estavam sendo perseguidos, oravam para formar novos pastores, para enviar novos pastores, oravam até para expulsar pessoas do meio da congregação, pessoas que queriam ficar no meio da igreja vivendo uma vida leviana, e eles oravam para que essas pessoas fossem expulsas da congregação. E aqui vocês veem uma vida constante de um relacionamento profundo com Deus. Então nós precisamos levar a igreja a essa experiência de perseverança na doutrina dos apóstolos, que significa relacionamento com a palavra, na comunhão, que significa relacionamento com a igreja, no partir do pão, que significa relacionamento com a obra, e nas orações, que significa relacionamento com Deus. E aí você me pergunta, então o que nós temos que fazer com os novos na fé?
Os novos na fé, eles precisam ser guardados das falsas doutrinas. Eles precisam ser guardados dos ensinos ruins que aparecem e que estão por aí. E nós precisamos levar eles a se alimentarem bem. Um dos passos importantes para quem recebe uma pessoa nova na fé, você tem que entender que o novo na fé ele é como uma criança. E uma criança, o que ela faz? Se alimenta. E tem que se alimentar bem. Nós precisamos ter preocupação com a saúde da criança e com a alimentação. Então você vai se preocupar com a saúde do novo convertido, levando ele a perseverar. Você vai se preocupar com a saúde do novo convertido, levando ele a manter-se afastado das falsas doutrinas. E você vai alimentar ele bem, dando a ele doutrinas apostólicas, palavra de vida. Levar ele a se alimentar da palavra. Nunca nós tivemos assim tanto leite espiritual, mas leite falsificado. Hoje nós temos leite tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, tipo tudo. Lixo. Hoje no mundo atual nós temos muito ensino de lixo. Inúmeras religiões, inúmeras denominações pregando vários evangelhos diferentes daqueles que foram anunciados por João Batista, pelo próprio Senhor Jesus, pelos apóstolos. Nós precisamos dar aos novos convertidos leite espiritual genuíno, verdadeiro, puro, sem mistura. Um texto que eu gosto, que eu queria ler com vocês, é 1 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 2. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 2, diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, invejas e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que ele cresça para a salvação. A palavra que aparece aí para puro, algumas traduções falam de genuíno. Estou colocando aqui para vocês, a palavra é adolos. E adolos significa não misturado, não adulterado, é puro. E Deus quer se relacionar conosco, Deus quer se relacionar com a igreja que tem um ensino puro. Um ensino sem mistura, um ensino que não esteja adulterado. Então, o novo convertido, você tem que guardar ele desses adultérios, dessas misturas, dessas maluquices, desses ensinos errados, ensinos de homens e muitas vezes até ensinos de demônios. E levar eles a experimentarem um leite puro, um ensino puro, genuíno, sem adultério, sem mistura, que é o ensino apostólico. Tudo aquilo que está escrito nos 4 evangelhos e nos livros, nas cartas. E a pergunta que o novo convertido quer fazer era: como era Jesus para que eu possa segui-lo? E você tem que ensinar como era a vida de Jesus. E você vai ter que ensinar para ele, puramente, genuinamente, tudo. Relacionamento com Deus, relacionamento entre marido e mulher, criação de filhos, como deve se comportar o idoso, como deve se comportar o jovem, a criança, a mulher, o homem, como eu devo me comportar no trabalho, como eu devo me comportar na minha família, na rua, aonde eu estiver, como deve ser a minha fala, como deve ser o meu pensamento. Amados, tudo está escrito na palavra. É ensino apostólico, e é isso que nós precisamos dar aos novos convertidos, palavra pura. Eu queria ler com vocês mais 2 textos. O primeiro deles é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17.
2 Timóteo diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Você não precisa pegar o novo convertido e ficar fazendo com ele sessão de hipnose, de coaching, sabe, dessas maluquices modernas. Mas você tem que ensinar a ele a palavra de Deus, levar a ele a perseverar na doutrina dos apóstolos, porque a palavra, a escritura, ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir e para pegar aquele novo convertido e levar ele a ser um homem de Deus perfeito e perfeitamente preparado. E o segundo texto que eu queria ler com vocês é Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Palavra, amados. Palavra pura, palavra genuína, sem invenção, sem maluquice, sem falsas doutrinas. Pega o novo convertido e traz a ele a palavra de Deus. E se o cara chega numa situação, sei lá, chegou um irmão que está divorciado, está casado com outra pessoa, que não é a esposa dele, e ele vai lhe perguntar, e o que Deus pensa a respeito do divórcio, do recasamento? Não ensine maluquice. Traga a palavra pura e diga para ele o que Deus pensa a respeito do divórcio. Diga para ele o que Deus pensa a respeito do recasamento. Diga para ele o que Deus pensa a respeito do adultério. Leia a palavra para ele. Ensine para ele puramente, genuinamente, sem invenção. E não diga para ele, porque o pastor fulano falou, porque cicrano falou, porque eu li num livro. Não, amados, palavra, ensino dos apóstolos. Como se deve criar filhos? E aí alguém vai dizer assim, não, porque eu ouvi numa rádio uma psicóloga muito renomada. Amados, nenhuma psicóloga, nenhuma psiquiatra, nenhum deputado, político, ninguém entende sobre criar filhos. Quem entende sobre criar filhos é a palavra apostólica, é o que está escrito, como deve ser a formação e a criação de filhos. João capítulo 17, versículo 17, João 17, 17, o Senhor diz isso, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus, ela é a verdade. Não há nenhuma outra verdade, não há mais ninguém, nada, nenhum ensino, nenhuma teoria, nenhuma doutrina, nenhum culto, nenhuma invenção diabólica, demoníaca, humana, que seja verdade. A palavra de Deus é a verdade. E de acordo com esse texto, nós podemos afirmar que somente a pura doutrina de Jesus, ela confirma a nossa eleição. Ela confirma quem nós somos. E aí, depois que você pegar esse novo convertido e que você levar ele a se alimentar bem, agora você vai levar ele a se exercitar na prática. Porque Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz que o homem que não pratica a palavra, ele se engana a si mesmo. Então você vai levar ele a experimentar, a praticar no dia a dia. E ele vai, e ele volta, e ele peca, e ele confessa, e você ora por ele, você ajuda ele, você dá mais palavra para ele, anima ele, manda ele de novo para o campo de batalha. E ele vai para o mundo, ele vai para o trabalho, ele vai para a escola, ele vai para a faculdade, ele chega lá, e ele se fortalece, ele cresce, e você ajuda ele, manda ele de novo, até que ele seja perfeito. E você vai estar sempre perseverando
na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Relacionamento com a palavra, relacionamento com a igreja, relacionamento com a obra e relacionamento com Deus. Perseverança. Beijo no coração.